Bom dia, gente. Eu sou a professora Clara Miranda, aqui do Fox Vestibulares. A gente vai ver sociologia hoje, mais especificamente o nascimento da sociologia, como surgiu essa disciplina que a gente tem hoje com tantos estudiosos, tantas universidades do mundo. Bom, para falar sobre o nascimento da sociologia, a gente vai ter que pensar no contexto de nascimento da sociologia. O que estava acontecendo no mundo, quais eram as necessidades da população, quais eram as necessidades do mundo naquele momento, né? E para falar de contexto do nascimento da sociologia, tem dois acontecimentos históricos que é importante a gente pensar, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Elas aconteceram no século XVIII. O século XVIII é conhecido como o século das grandes revoluções. É um século muito estudado porque ele foi muito determinante para a história moderna, né? A história moderna começou ali nas grandes navegações e depois a gente teve esse grande acontecimento, grande marco, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mesmo sendo uma aula de sociologia, hoje a gente vai ter que falar sobre acontecimentos históricos, vai ter que falar um pouco de história, porque é importante para a gente entender esse contexto geral. Então, resgatem já o que vocês já aprenderam sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa nas aulas de história, nas aulas de geografia, e vem comigo. Vamos começar pela Revolução Industrial. Eu vou explicar um pouco como é que era a sociedade pré-revolução industrial, né? Como é que as coisas funcionavam. Eu vou aqui na Inglaterra, que foi o país onde começou a acontecer a Revolução Industrial. Antes dela acontecer, a economia do país ela ficava focada no campo. Deixa eu chegar mais perto aqui da Inglaterra. Então, a economia do país ela era focada na agricultura. As pessoas ficavam no campo, né? Ficavam aqui nos entornos, né? No interior da Inglaterra, trabalhando no campo, nos seus roçados. Então, você tinha muito campesinato, você tinha muitas pessoas trabalhando com agricultura e também com comércio, né? Comerciantes que eles não tinham um status social muito determinado ali naquela época ainda, porque a igreja, que era a grande instituição da época, era a instituição que atravessava as pessoas, né? Você não tinha um Estado forte. Quem representava uma coesão social mais forte ali era a igreja. E a igreja, de certa forma, recriminava os comerciantes, então eles não tinham status social bom naquela época. Quem tinha o status social bom era a nobreza. E era assim que funcionava ali naquela época. Então, as pessoas acordavam com a luz do sol, trabalhavam até que o sol se pusesse, não tinha uma restrição rígida de horário. E elas ficavam ali naquela vida sem muita variação, sem muita possibilidade de ascensão social. Então, se você era camponês, provavelmente você ia continuar sendo camponês para o resto da sua vida, porque a sociedade era de estamentos, né? E aí você tem a Revolução Industrial, que acontece nas grandes cidades, principalmente em Londres. Agora vamos voltar aqui para o PowerPoint, começando aqui pela Revolução Industrial. O que aconteceu? A Revolução Industrial, as indústrias surgem, e isso vai mudar radicalmente o modo de vida das pessoas. Primeiro porque essas pessoas que viviam no campo, com essa vida que eu citei, elas vão começar a se locomover para a cidade, porque vai sofrer uma grande mudança no campo, a mecanização do campo, então aquelas pessoas não vão ser mais necessárias ali. Então, elas começam a se deslocar para a cidade para tentar conseguir um sustento.
naquele lugar, né? Então, isso é chamado de êxodo rural, que foi um dos grandes efeitos da Revolução Industrial, que mudou a configuração geográfica do país, a configuração demográfica do país também. Então, você tinha muita gente espalhada pela Inglaterra e, de repente, você tem todo mundo ali em Londres procurando um emprego nas indústrias. E isso gerou uma série de problemas, né? Uma urbanização que não foi planejada, uma urbanização que não teve um acompanhamento de um saneamento, de uma estrutura para receber essas pessoas. Então, essas pessoas ficavam em situações precárias ali, né? E começaram a trabalhar na indústria de forma totalmente diferente do que elas trabalhavam antes. Então, se antes, por exemplo, elas acordavam quando o sol nascia e trabalhavam até o sol se pôr, agora elas trabalham 16, 18 horas por dia, porque quando começou a Revolução Industrial não tinham leis trabalhistas, então não tinha nada que regulamentasse a situação dos trabalhadores. Então você trabalhava 18 horas e não tinha o que você fazer quanto a isso, né? 18 horas se você fosse homem, um pouco menos se você fosse mulher e um pouco menos se você fosse criança, porque nessa época também não tinha regulamentação para crianças trabalhando, né? E, enfim, os homens ganhavam uma quantidade X de salário, as mulheres ganhavam um quarto disso e as crianças, enfim, nem se fala, né? Então, você tem essa situação dos operários, né? Eles passaram a ser chamados assim, essas pessoas, a classe operária, né? Se antes você tinha uma classe de pessoas do campo, essa classe se tornou uma classe operária e o que antes eram os comerciantes se tornaram a classe burguesa, né? Isso tem a ver com o que aconteceu na Revolução Francesa, que a gente vai falar também. Mas então, se antes você tinha uma sociedade de estamentos ali, onde você não podia ascender socialmente, né? Se você nascesse camponês, você ia continuar sendo camponês, se nascesse servo, você ia continuar sendo servo, se nascesse nobre, ia continuar sendo nobre. E nessa nova sociedade, que não é a sociedade estamental, uma sociedade de classes, na teoria você tem uma possibilidade de fazer uma mobilidade social, né? Se você começa como operário, em teoria você pode se tornar um burguês, mas na realidade a maioria das pessoas nascem e morrem na mesma situação que a situação de operário. E essas pessoas trabalhavam ali o dia inteiro nas fábricas, né? Vou colocar um vídeo aqui, que foi um vídeo muito marcante para a época, que é um vídeo do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Esse filme, ele é muito cobrado em prova porque ele explica muito sobre a Revolução Industrial, né? Se antes você estava lá com sua pá e sua enxada arando a terra, agora você ficava numa fábrica apertando o parafuso, essa era a sua única função. Ou, por exemplo, se você não era camponês, mas se você trabalhava como artesão e você construía mesas, você construía uma mesa inteira. E agora a sua função é apenas apertar um parafuso. Então as pessoas ficavam nessa situação degradante, né? Essa situação difícil para a saúde, difícil para o corpo humano, muitas horas por dia, e isso virou um tema de comédia para o Charlie Chaplin, né? Ele começou a brincar com essa nova realidade que estava surgindo ali. Então, esse filme eu recomendo muito que vocês assistam. Ele é realmente muito cobrado em analogias do que aconteceu naquela época sobre a Revolução Industrial e sobre o próprio nascimento da sociologia, né? Agora a gente vai voltar um pouco para falar sobre... A gente vai voltar um pouco aqui na Revolução Francesa, né? Mais ou menos ao mesmo tempo em que tudo isso estava acontecendo na Inglaterra, essa Revolução Industrial, você tinha uma revolução com caráter mais político acontecendo na França, né?
que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela começou com um marco muito determinado, que foi o que chamam da queda da Bastilha, né? Como é que funcionava o sistema político francês na época? Ele era uma monarquia absolutista. Então, o rei tinha o poder absoluto e todas as pessoas deveriam obedecer a ele, sem nenhuma opinião sobre se aquilo era bom ou não para elas. Elas deviam simplesmente seguir as ordens do rei. E quem não seguisse essas ordens ia preso numa prisão chamada Bastilha. E em 1789, a população se revolta e quebra essa prisão, o que marca a insatisfação da população com a monarquia absolutista. E junto da Revolução Francesa, você tinha intelectuais pensando numa reforma política, pensando ideologicamente no que seria melhor para a sociedade, que eram os iluministas. Então, eles pensavam em termos de querer mais igualdade para a população. Então, eles lançaram uma declaração falando que os seres humanos deveriam ser iguais perante a lei e não um tratamento diferente para diferentes classes, que isso seria essencial para você ter uma sociedade mais feliz, mais justa, com mais liberdade, né? Então, com a Revolução Francesa, você tem o fim dessa sociedade dividida em servos, clero e donos de terra, né? Você vai ter a substituição da monarquia, desse poder do rei, por uma república. Você vai ter a igualdade jurídica que eu citei, as pessoas vão ser iguais perante a lei. Possibilidade de mobilidade social, você pode fazer outras coisas se você quiser. Se você nasceu numa família de artesãos, você não precisa morrer artesão, você pode exercer outras funções, você pode subir socialmente. E outra questão importantíssima trazida pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo é a valorização da razão e da ciência em detrimento da fé. Então, se antes você tinha um discurso de que, por exemplo, você deveria aceitar todas as injustiças que você sofre, porque Deus fez você nascer desse jeito e logo você tem que sofrer tudo isso para ascender aos reinos dos céus, ou esse tipo de justificativa que você tinha vindo da Igreja Católica, a partir desse momento você vai falar, não, eu vou agir pela minha razão e pela minha razão eu consigo raciocinar que eu, como ser humano, consigo exercer diversos tipos de função e consigo agir de acordo com o meu discernimento, com a minha autonomia e não de acordo com algo além de mim. Eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu posso falar, pensar e fazer o que eu quiser. Então, você tem esse aumento da razão, né, da valorização da razão humana e também da ciência. Então, a ciência passa a ser muito importante, porque a ciência, né, ela vai abarcar esse sentido humano da razão e vai propor leituras de mundo que passem por métodos, que passem por justificativas mais elaboradas. Então, ela vai passar a ser muito importante nesse momento. E aqui, como eu falei, a valorização da autonomia e da liberdade do indivíduo. Revolução industrial, já toquei em todos esses pontos, né? Falei que a vida das pessoas pioravam também. Um exemplo que eu geralmente dou quando eu falo sobre essa piora na vida das pessoas, né? Porque a gente tem uma visão de que no antigo regime as pessoas viviam muito mal, e elas realmente viviam. Só que a situação que se dá ali nos grandes centros urbanos industrializados é que as pessoas mal conseguem comer, mal têm lugar para dormir, né? As pessoas, às vezes, quando não conseguiam um emprego na indústria, morriam de fome.
ou você tinha aquelas família inteira de mães, pais e crianças que trabalhavam 18 horas na indústria e não tinha nenhum lugar para dormir, então elas pagavam algumas libras para dormir, elas se jogavam assim num cano e dormiam estendidas ali em cima, porque não tinha espaço para as pessoas. Então, elas pagavam um pouco de dinheiro, dormiam ali umas 4 horas e voltavam para a indústria. E com isso, as pessoas morriam muito cedo, né? Porque elas se desgastavam e tal, até que depois isso foi mudar. Os burgueses perceberam que não valia a pena as pessoas ficarem morrendo tão rápido, que era melhor trabalharem menores jornadas de trabalho e empregarem mais pessoas, né? Até porque as pessoas poderiam ter um poder de consumo e fazer girar essa roda do capitalismo, né? Então, você tem aí um capitalismo industrial que a gente vai ver mais a fundo no módulo 3, quando a gente falar do Karl Marx. Então, a gente tem aí uma sociedade que passa por transformações muito grandes, né? Essas transformações que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial trouxeram, elas tocam vários âmbitos da vida, né? Da vida social, da política, da economia, da geopolítica, da própria geografia, da cultura das pessoas. Então, você tem uma transformação completa num curto período de tempo e tudo fica caótico, né? Os pensadores que pensam sobre as revoluções do século XVIII muitas vezes usam a palavra caos para se referir a esse período. Você não tinha mais nada do que você acreditava antes, das bases ideológicas, de como você pensava o mundo, tudo isso tinha sido jogado por água abaixo e você tinha novas concepções e novos modos de vida ali. Então, foi um caos completo. E na aula que vem, a gente vai entender como todo esse caos das duas revoluções tem a ver com a sociologia, com o nascimento da sociologia. Então, a gente se vê lá.